Olá, pessoal, novamente estamos aqui, professor Antônio, e hoje, dando continuidade à atividade que a gente já está fazendo sobre equação do segundo grau, a gente vai fazer agora resolução da equação completa, ok? Então, vamos lá. Então, basicamente, para a gente não ficar falando tudo, basicamente a gente vai trabalhar com a fórmula resolutiva de Bhaskara, ok? Porém, dentro da fórmula resolutiva de Bhaskara, se vocês observarem, tem um delta dentro da raiz aqui. Esse delta a gente chama de discriminante, certo? E qual a forma que a gente apresenta ele? Sempre o delta, ele vai ser o quê? Vai ser b ao quadrado, ou seja, o coeficiente b elevado ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c. Ou seja, eu até brinco com os alunos. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 antes de Cristo, certo? Então, eu não esqueço nunca aqui esse AC, que é antes de Cristo. Então, esse delta é o discriminante. E a gente tem que trabalhar esse discriminante primeiramente, porque o discriminante, ele que é o responsável para a gente saber quantas raízes vão existir nesta equação, ok? Vamos passando. Então, aqui eu tenho já a primeira condição, quando eu olho o delta maior que zero. Quando o delta é maior que zero, ele já me diz aqui que a equação terá duas raízes distintas, ou seja, vai ter o x1 e o x2, ou seja, eu vou ter resultados para x1 e x2. E aqui tem um exemplo de desenvolvimento. Então, eu tenho a equação aqui em cima, eu faço a identificação, dos coeficientes. O coeficiente A é 1, o B é 2 e o C é menos 3. E daí eu jogo dentro daquela fórmula, de delta lá. B ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes, o C, que é menos 3. Tenham atenção, sempre quando for um número negativo, coloquem ele entre parênteses, ok? E daí é só fazer o desenvolvimento normal. 4 vezes 1 vezes menos 3, menos 12. Continuou negativo dentro do parênteses. 4 menos 12, menos com menos mais. Então, eu tenho delta igual a 4 mais 12. O delta é igual a 16. Então, ele é maior que zero. Se ele é maior que zero, eu vou ter valor de x1 e x2 distintos. Essa é a primeira condição. Segunda, quando o delta é igual a zero. Quando o delta iguala a zero. Então, quando ele iguala a zero, a descrição diz que a gente somente terá um resultado para o valor de x. Ou seja, as duas raízes, o x1 e o x2, vão ser iguais. Então, eu vou ter lá x1 igual a x2 e um valor para esses dois valores de x. Novamente, um outro exemplo, que eu tenho a equação, identifico os coeficientes e desenvolvo a equação. A equação não, o delta, pessoal? Então, b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 de c, o a vale 1 e o c vale 1. Então, 4 menos 4 igual a 0. Então, se ele é igual a 0, valor de x1 vai ser igual ao de x2, ok? Terceira condição agora a gente vai, é quando o delta é menor que zero, certo? Quando o delta é menor que zero, pessoal, é uma condição que a gente diz que os valores das raízes, ou seja, os valores para x, eles não vão pertencer aos números reais, certo? Então, a gente vai ter essa condição. Se eu chego num delta igual a zero, minha equação do segundo grau acaba, ou seja, eu não tenho como desenvolver a fórmula de Bhaskara para ter o resultado dessa equação. Então, eu considero que as raízes, não vão pertencer aos números reais. Então, aqui só um exemplo básico. X ao quadrado, 2x mais 5 igual a zero. Identifiquei os coeficientes, certo? E daí joguei no delta, no discriminante. B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 5. Então, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1 vezes 5, 20. E vai ficar o quê? 4 menos 20. 4 menos 20 dá o quê? Um delta igual a menos 16. Ou seja, ele é menor que zero. Quando eu chego nessa condição,
para a minha equação e eu determino o quê? Que o valor de x não pertence aos reais. Uma explicação básica, né? Só uma atenção básica. Quando a gente fala que ele não pertence aos reais, a gente descreve dessa forma aqui, ó. Vou colocar aqui. Colocar aqui embaixo, porque às vezes eu vou usar a condição maior lá. X não pertence aos reais. Eu uso essa condição para responder um exercício que eu tenho um delta menor que zero. Ok? Vamos dar continuidade. E agora, por fim, eu sabendo como eu descrevo, eu consigo entender, né, o discriminante, agora eu vou para a fórmula resolutiva, ou seja, fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara está aqui, que significa o quê? Que o valores de x é igual menos o coeficiente b, mais ou menos a raiz do delta, tudo isso dividido por 2 vezes o coeficiente a. Então, essa é a fórmula de Bhaskara, ou seja, a fórmula resolutiva para a gente encontrar os valores de x. Então, a gente vai para um exemplo direto, como a gente desenvolve. Então, eu tenho aqui, ó, dada a equação x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Então, eu vou pegar essa equação, a primeira coisa que eu faço é identificar os coeficientes, para eu não me perder na hora dessa, vamos dizer, substituição dos coeficientes na fórmula. Então, o A vale 1, o B 2 e o C menos 3. E agora os passos que a gente segue para desenvolver essa equação. Primeiro passo, descobrir o discriminante. Para quê? Por que eu descubro esse discriminante? Para saber quantas raízes eu vou ter. Se ele for maior que 0, eu sei que eu vou ter 2 raízes. Se ele for igual a 0, eu vou ter 1 raiz. E se ele for menor que 0, eu não tenho raízes, né, para esse valor de x, e ele não vai pertencer aos reais. Então, primeiro passo dessa daqui. 2 ao quadrado, que é o valor de b, né? b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Ou seja, o 4ac, 4 antes de Cristo, né, pessoal? Então, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1 vezes menos 3, menos 12. Então, 4 menos 12 vai dar o quê? 4 mais 12. E o resultado, delta igual a 16. Maior que 0, então eu vou ter 2 raízes distintas. E agora é onde eu aplico a fórmula resolutiva. Vou na fórmula resolutiva e faço as substituições. Menos b. Qual que é o valor de b? 2. Menos 2. Mais ou menos raiz de quem? Do delta. Então, o valor que eu achei do delta, eu coloco dentro da raiz. Tudo isso daqui dividido por 2 vezes o a. Quanto que vale o a? 1. Fazendo essa operação aqui, ó, menos 2, eu copio, mais ou menos resolvo a raiz de 16, raiz de 16 é 4, e tudo isso aqui dividido por 2 vezes 1, 2. Então, aqui eu tenho uma representação da minha fórmula resolutiva. Porém, aqui é o momento onde eu faço a separação, porque eu não tenho um mais e um menos aqui na frente do 4, é onde eu vou separar os valores do x. Então, eu vou ter x1, onde eu uso o primeiro valor positivo, então vai ter lá menos 2 mais 4 dividido por 2, e vou ter o segundo x, que é o x2, onde eu vou ter a condição negativa aqui, ó, menos 2 menos 4 dividido por 2. Então, eu tenho essas duas condições. Tendo essas duas condições, a gente faz a resolução. Menos 2 mais 4, mais 2, dividido por 2 igual a 1. E o segundo x, né, que é o x2, menos 2 menos 4, dividido por 2, vai dar menos 6 dividido por 2 igual a menos 3. Então, portanto, teremos as duas raízes que o meu discriminante, na hora que eu descobri que ele era maior de 0, ele já me falou, você vai ter duas raízes. E aqui eu encontrei as duas raízes. X pode ser 1 ou x pode ser menos 3. Ok, pessoal? Vamos agora para um exercício só para a gente desenvolver isso, não só ficar olhando na tela aqui. Eu vou desenvolver esse exercício e a gente vai chegar no resultado desta equação que nós temos aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que vamos olhar são os termos.
eles estão na forma geral que a gente costuma ver a equação do segundo grau? Não, eles estão ainda com os termos misturados. Se vocês olharem, o primeiro termo aqui é 9x, ou seja, quem acompanha o valor de x é o coeficiente b. Quem acompanha o x ao quadrado é o a. E o termo independente está aqui. Então, vamos descrever essa equação na condição, na forma geral que a gente está acostumado, certo? A, B e C. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais x ao quadrado. Então, fica x ao quadrado. O 9 não tem nenhum sinal da frente, então ele é positivo. Então, mais 9x. E o último, que é o termo independente, que é o C, o mais 8, tudo isso igual a zero. Agora, ela ficou bem parecida com a forma geral que a gente está acostumado para a equação de segundo grau. O que vamos fazer? Encontrar os coeficientes A, B e C. Então, o A é 1, porque está representado, não está aparecendo, mas aí a gente sabe que quando eu tenho somente a parte literal, o número que acompanha é o 1. O B é o mais 9, como é positivo não precisa colocar sinal. E o termo C é o mais 8, que a gente representa com 8. Primeiro passo agora a fazer, descobrir o discriminante, para a gente saber quantas raízes a gente vai ter para essa equação. Então, vamos ao delta lá. Delta igual a b ao quadrado menos 4 antes de Cristo, né, pessoal? Para não esquecer. Então, b ao quadrado, delta. B, repetir novamente, não precisava, né, pessoal? B ao quadrado, quem é o B? B é o 9, então vai ser 9 ao quadrado menos 4 que multiplica o coeficiente A, quem que é o A? 1 vezes o coeficiente C, que é 8. Então, agora é só fazer essa conta, pessoal. 9 ao quadrado vai dar 81. Menos 4 vezes 1 vezes 8. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Ok? E agora vamos dar continuidade. 81 menos 32, pessoal. Quanto que dá isso? Isso vai dar 49. Então, meu delta, ele é maior que zero. Se ele é maior que zero, eu sei que eu vou ter duas raízes, certo? Eu vou ter x1 e x2. Então, agora a gente vai para a próxima página, né, para a próxima folha aqui, e a gente vai desenvolver a fórmula resolutiva de Bhaskara. Não prestem atenção aqui, pessoal, que aqui foi uma explicação lá da condição anterior. Vamos só aqui em cima. Então, agora fazendo a fórmula de Bhaskara. X igual menos B mais ou menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o A. Então, fazendo a substituição. Qual que é o valor do meu B? Voltando lá, B vale 9. Então, menos 9, mais ou menos raiz do delta. Quanto que foi o delta? 49. Então, 49, e tudo isso dividido por 2 vezes o A. O A valia 1. Então, agora vamos desenvolver aquilo ali. X vai ser igual a menos 9, mais ou menos raiz de 49 é 7. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, 2. Ok? Então, agora é o momento que a gente separa essa fórmula resolutiva, porque eu tenho mais e menos. Então, eu vou separar uma condição em mais e a outra condição em menos. Então, vamos lá. x1 vai ser igual... Para fazer um x maior aqui, né, pessoal? x1 vai ser igual a menos 9 mais 7 dividido por 2. E qual vai ser o x2? x2 vai ser igual a um menos 9 menos 7 dividido por
2. E agora eu desenvolvo o valor de x1 e x2. Menos 9 mais 7 fica menos 2, dividido por 2. Menos 2 dividido por 2, menos com mais, menos 2 dividido por 2, 1. Então, encontrei o primeiro valor já da minha raiz, né? Eu encontrei já o valor, a minha primeira raiz, que vale menos 1. E agora a gente vai encontrar a segunda raiz. Menos 9, menos 7. Isso daí continua, vai ser menos 16, dividido por 2. Menos 16 com mais 2, menos com mais, menos 16 dividido por 2, 8. Então, encontrei a minha segunda raiz, que vale menos 8. Professor, tem alguns que vão perguntar, professor, os dois valores podem ser negativos? Podem, pessoal. Não é necessário ter um valor positivo e um valor negativo, certo? O que eu tenho que saber, quando eu faço o meu discriminante lá, que eu encontro o valor de delta, é que ele vai me dar duas raízes. Não importa se ela vai ser positiva, negativa, 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 positiva, positiva, certo? Então, eu tenho essas duas raízes. Então, só para a gente terminar aqui, x1 vai ser igual a menos 1 e x2 igual a menos 8. Ok, pessoal? Isso já é uma base para vocês poderem desenvolver a parte de equação de segundo grau completa. Sabendo, conseguindo fazer dessa forma, o passo a passo, fazer o discriminante, ó, deixar a equação na forma geral, separar os coeficientes, descobrir o discriminante, certo? Para saber quantas raízes a gente vai ter. Depois, jogar na fórmula resolutiva e encontrar os valores das raízes é o suficiente para vocês conseguirem desenvolver uma equação de segundo grau, ok? Então, até a próxima. Fiquem atentos à parte de equação de segundo grau, porque vai cair aí nas atividades agora para vocês aí do 9º ano, tá? Então, tudo de bom e até a próxima.